Vamos falar de denúncias falsas hoje, Bianca? Então vamos lá. Vamos lá, eu e Bianca, a gente já palestrou algumas vezes sobre esse tema. É um tema que a gente fala bastante sobre ele, a gente trabalha muito dentro desse mundo, né, Bianca? E temos até alguns polêmicos processos em comum que não podemos falar deles, mas nós podemos falar sobre esse tema que é tão complicado, né? É um tema que os nossos clientes, eles têm impactos na vida deles de uma forma que é desastrosa, né, Bianca? Sim, exatamente. E uma situação que eu percebo muito é que as pessoas, elas costumam confundir a questão dessas denúncias falsas numa certa política, né, de gênero. Porque então a pessoa que denuncia um suposto abuso, ela está agindo contra a genitora, basicamente, assim, majoritariamente é contra a genitora, né? E isso, mais a mídia, isso causa um impacto. Quando, na verdade, o que a gente... o nosso trabalho, né, e que é minucioso e cauteloso, busca o melhor interesse daquela criança. A gente não está querendo saber se é o pai, se é a mãe, né? Então, assim... esses processos que a gente tem, e a gente vê isso, né? A gente tem tanto genitora quanto genitor sendo afastado do seu filho por denúncias falsas. E o que eu vejo de maior problema nisso é o tempo que os tribunais, na verdade, levam para conseguir solucionar. Solucionar, que eu digo entre aspas, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue chegar a uma solução final, né? Porque o litígio, ele continua, ele perdura. Muitas das vezes a gente tem pais ou mães que desistem da relação com o filho por medo de continuar sofrendo essas denúncias falsas. A gente tem aquela criança que perde a convivência com aquele genitor ou genitora e que acaba também inserido no meio de falsas memórias, né? Sim. Porque além das denúncias falsas, a gente tem a inserção de falsas memórias. Então, aquela criança, ela vive aquilo como se tivesse acontecido. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, porque você tem mais expertise do que eu para poder falar sobre essas falsas memórias. Então, a gente prioriza, né, manter essa memória dessa criança o mais intacta possível. Então, assim... nos serviços, a gente pede para não revitimizar essa criança. Então, o que seria isso? Passar várias vezes por vários profissionais falando sobre o fato que aconteceu ou não. Porque essa memória, ela não vai estar mais preservada, né? Ela já vai estar ali constituída de outros elementos. E nessa situação, né, parental, o genitor de convivência, né, do lar ali de referência, enfim, que ele mora... essa criança acaba tendo um conflito de lealdade, né? Porque ela está com aquela mãe ou ela está com aquele pai diariamente. Então, assim, está impregnado daquelas coisas, né? Daquelas narrativas que aquele genitor... Eu tive um caso, inclusive, Bianca, desculpa te cortar, que era o caso dos avós maternos. A criança, ela estava... totalmente apegada aos avós, porque ela, devido à denúncia falsa, né? O pai ficou 11 anos sem ver a filha, e a genitora, ela tinha várias questões da vida dela, né? Pessoal, que os avós maternos não permitiam que aquela criança convivesse ali, porque eles não aceitavam a troca de religião, não aceitavam... Ela veio... Também, né, o nome dela mudou para um nome masculino, mudou, né, nos documentos pessoais dela, e aquela família, por questões religiosas, não aceitavam. Então, elas tiraram essa criança do seio materno, né, e essa criança passou a residir na família dos avós maternos. Enquanto o processo para apurar essa questão do suposto abuso estava correndo. E aí, quando conseguiu comprovar e que esse genitor tentou o contato com a criança, retorno do convívio, o pavor dessa criança era sair da casa dos avós.
Né? Então, esse vínculo com os avós já estava muito forte, né? E ela também já estava ali dominada com todo o contexto que já tinha sido trazido a ela. Sim, né? E porque o pai passou a ser um desconhecido, Sim. não teve fortalecimento de vínculos, né? Exatamente. E tudo que ela escutou desse pai é muito pejorativo. Então, assim, como que ela vai querer manter um contato com essa figura, que é uma figura de desproteção, uma figura de medo? Então, muitas vezes é isso que acontece, ela não volta para esse Exatamente. E quando você está lidando entre pai e mãe, existe mais ou menos uma segurança de que, não vai tirar da casa de um para botar no outro, a não ser que algo muito forte aconteça. Mas quando está na casa dos avós, provavelmente, né, e isso eu senti bastante durante as tentativas de tratativas de conversa, né? Porque a gente precisa estar ali se envolvendo, falando com o advogado da outra parte, conversando, tentando fazer com que esse retorno de convivência aconteça da melhor forma possível. Então, é muito importante que os advogados conversem entre si, né? E era uma advogada, assim, que também atua no direito das famílias há bastante tempo, gosta do que faz, então tem muito respeito às relações, porém, a gente atua até uma certa parte, nossa mão vai até onde alcança, tem uma parte que a gente não alcança mais. E os avós tinham essa relação com a menor, e a menor começou a apresentar, né, no meio dessa tentativa de convivência, que seria progressiva, né, de acordo com a determinação do tribunal, a menina começou a regredir, a menor começou a regredir, porque ela começou a falar, não, peraí, isso aqui tá indo para um caminho que eu vou sair da casa dos meus avós, mas eles são a minha referência, né? E aí a gente volta com esse ponto de novo, né? A referência do menor em relação a quem cuida. Sim. Né? E tudo que ela ouviu, né, desde pequena, porque é um caso que você já falou comigo sobre ele, é um caso que a criança vem desde pequena. Você chegou a entrevistar o pai uma vez, né? Sim. A gente tem muitos casos em comum aqui que a gente vai tentar trazer para vocês a prática deles, porque é muito importante. Nessa situação específica, o pai realmente desistiu, porque realmente estava muito bélico, foi muito sofrido, né? Sempre é muito sofrido. Muito. Eu costumo também escutar dos pais, principalmente dos genitores, né? Que vão esperar os filhos crescerem para saber a verdade por ele. E aí, assim, é uma situação que eu acho também muito frágil, porque depois que o filho cresce, né? Ele já é um adulto constituído, ele vai muitas vezes perguntar por que o pai não lutou por ele. Sim, e isso, aquele documentário que a gente tem no YouTube, né, gente? O documentário A Morte Inventada. E a gente gosta muito de falar sobre esse documentário. O depoimento dos filhos falam sobre isso, né, Bianca? Exatamente, porque eles não sabem a luta, né? Até, enfim, a página 2, os genitores tentam proteger a criança daquele processo. Porque, na verdade, o que acontece? A criança e o adolescente está ali como munição. Né? Assim, e eu costumo falar também que, às vezes, assim, não é consciente. Às vezes o genitor que está sendo bélico, quando lá na frente, né, depois de terapia, depois de muitas conversas, orientação, né? Hoje a gente tem aí os planos de parentalidade. Então, quando, né, ele consegue ver o quão ele está sendo perverso para aquele filho, ele realmente consegue se reorganizar. Mas quando não, realmente essa criança, esse adolescente são moedas de troca, né? Por um litígio, enfim, por uma confusão ali de um casal parental e de um casal, uma conjugalidade e uma parentalidade. Então, assim, o casamento se desfez, eles não conseguiram dissolver aquele casal, né, que formavam, e não conseguiram dar andamento com o casal parental, que o casal parental é para a vida toda, enquanto você tem seus filhos. Sim. Né? E às vezes você estava falando aí sobre essa questão dos alienadores, né, que não enxergam que estão alienando, e tem aqueles que acham que eles não fazem nem pela moeda de troca. Eu vejo muito aqueles que falam assim, não, mas só eu consigo cuidar, só eu consigo fazer. Ou a outra, porque provavelmente a gente tem
muitas histórias, assim, né, de casamentos que, durante o casamento, né, seja porque vamos colocar a figura de homem e mulher para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem, né? Então, a gente vai usar a figura do homem e da mulher. E aí tem no casamento, a gente pode ter aquela figura daquela mulher que pedia o homem para participar e ele não participava, ou aquela figura da mulher que não deixava nem ele tentar. E depois né? reclamava porque E aí ele reclamava que não fazia. Né? E aí a gente, tanto de uma figura como de outra, quando se divorcia, você também pode ter outros desdobramentos. Você pode ter aquela que vai continuar esperando que ele faça e ele não vai fazer. Você pode ter aquela que, não fez enquanto casada, agora vai fazer tão pouco. E aí ela vai tentar diminuir a qualidade dele paterna, né? Que de repente pode modificar após casamento, ele pode vir a amadurecer, ele pode tentar exercer essa paternidade de uma forma que ele não exercia enquanto casado com ela, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e ela não aceita, ou ele não aceita, porque eu quero deixar claro que isso também pode acontecer também por parte do pai, de não permitir que a mãe tome decisões, de não permitir que a mãe exerça a maternidade dela plena, né? Então, eu já ouvi de alguns casos assim, não, a minha filha é filha do meu marido, é ele que decide as coisas, né? Como da mesma forma tem muitos homens que comandam, não, quem manda lá em casa é ela que diz como é que vai ser as coisas, e se coloca numa situação de mero espectador, né? Espectador daquela relação, né? E quando há o divórcio, esse é o problema. Porque aí eles não estão preparados emocionalmente para lidar com isso, né? E a gente tem a figura de quem vai cobrar, de quem não vai querer fazer, ou de quem vai achar que pode fazer sozinho e que outra pessoa não tem capacidade. Isso vai se atropelando. Essas são as formas que eu acho mais simples. Porque o pior é mesmo quando vem a perversidade. Quando você sai desse campo, dessa confusão, né? Desculpa, dos papéis de cada um, para começar a imputar crimes que não existem, seja de abuso, seja de ameaça, seja de maus tratos, e aí você vai para um campo da perversidade. Então, e aí eu acho também desmedido essa situação das medidas protetivas que são usadas, né, de formas errôneas, para afastar, né, mãe de filho, filho de pai, e acaba ficando banalizado uma situação que é séria. Verdade. A gente tem essa questão da medida protetiva, é que você apenas pede, e durante o processo da medida protetiva, na verdade, ela só tem esse objeto, proteger, né? A gente não vai discutir se houve ou não o fato que levou à medida protetiva. Aí teria que ir para um questionamento de denunciação caluniosa, seria um outro desdobramento. Mas dentro da medida protetiva, não existe. Então, quando ela é utilizada dessa forma, você pode esperar que, se foi feita uma medida protetiva, que ela não é fundada realmente num fato concreto, provavelmente vai vir aí alguma situação em que vai tentar fazer com que haja uma forçação de um descumprimento, porque a intenção é justamente criminalizar. Exatamente. E aí, aqui, o genitor que não tem a residência fixada, ele fica com medo. E aí ele não sabe se ele continua aquela relação com o filho. Sim. Né? E assim, uma situação que eu percebo também é de querer colocar terceiros ou ficar filmando o tempo inteiro. Aquela situação começa a ficar meio até paranoica, a criança se sente desconfortável, mas ele também quer se proteger do que pode vir, né? Em alguns casos, né, quando eu vejo que pode vir a ter uma denunciação caluniosa, a minha orientação, e não expostamente, né? Você não vai fazer isso com uma câmera, né? Mas você tem, né? Hoje em dia, o Código de Processo Civil permite que você grave, né, conversas que você esteja participando. Então, você pode deixar o seu celular gravando, se alguém ligar para você, você pode gravar essa ligação. E isso é uma das dicas que eu dou para os meus clientes para se precaverem de medidas protetivas. Em que caso que eu faço isso? São casos, assim, excepcionais. Então, por exemplo, eu tenho um caso agora de um cliente em que a situação, ela faz uma gangorra,
né? Em uma hora, a relação, a comunicação com a genitora do filho, que é muito pequeno, está ótima, eles conseguem conversar. E aí, quando ela pede alguma coisa em que ele diz não, né? Vamos supor, eu preciso que você hoje venha para cá ficar comigo cuidando do filho. Aí ele fala, eu não consigo por conta do meu trabalho. E aí ela começa a dizer que as brigas que eles tiveram lá atrás, durante o casamento, que ela vai pedir medida protetiva. Então ela fica dizendo o tempo todo que vai entrar com uma medida protetiva. E ele já afirmou várias vezes, eu já perguntei, já entrevistei de várias formas, ele diz categoricamente que ele, todas as vezes, ele prefere desligar a ligação do que continuar e acabar se cedendo em alguma palavra ou tal. Então ele fala, não tem fundamento. Eu falei, bom, então a gente está vendo que pode ser que ela venha realmente registrar uma ocorrência. E aí você sugere? Aí eu sugiro que dessas ligações grave, né? E grave a própria, né? Porque como a criança é muito pequena, não tem isso, por enquanto não, como a gente ainda não regulamentou a convivência, né? A criança não vai para a casa dele. Ele vê a criança com ela, porque a criança tem menos de 1 ano, né? Acabou de sair de um problema de saúde muito grave. Então, nesse caso, ele está sempre com ela junto com a criança. E num território que não é assim tão tranquilo para ele, né? Exatamente. Agora eu também vejo assim, quando o genitor ou a genitora, né, eles vão refazer a vida amorosa, aí então é um festival de medidas protetivas. Sim, verdade. Da parte contrária, né? É verdade. Muitas, porque eu costumo falar que quando a gente tem, vamos colocar aqui numa partilha, uma disputa por um copo. É um copo de uma marca de refrigerante que eu não vou dar o nome aqui. Não, o problema não é o valor daquele copo. O problema é que a pessoa já passou por tanta coisa naquele casamento de frustração, né? E às vezes até antes do casamento, aquele casamento já começou já com tanto desenrolar de peso de um relacionamento anterior, né? Que quando chega no final, a pessoa não quer abrir mão de nada. E aí ela não quer abrir mão de nada, e o outro saiu e ainda é feliz. Feliz. E para algumas pessoas, isso é algo assim pior do que a morte, pior do que uma doença. Então elas vão ter uma força inimaginável para lutar contra aquilo. E aí acaba com essa vingança. E é muito triste isso, muito triste, porque existem casos de pessoas que realmente são presas, né? Pessoas que, ou que ainda que não são presas, vivem, porque elas acabam, mesmo que efetivamente não vão para um sistema prisional, a vida delas é como se elas estivessem presas. Sim. Elas não se sentem em liberdade de viver, porque elas estão com medo o tempo todo. Eu tenho um caso que resultou numa absolvição, né? Mas eu tenho um caso de um cliente que ele chegou a ser preso 2 vezes por descumprimento de medida protetiva. E ao final da sentença foi reconhecido que não houve descumprimento da medida protetiva. E aí, como que faz? Então, ele tem ação de denunciação caluniosa, está com a equipe criminal, né? Eu, na verdade, eu faço um trabalho em apoio junto com o criminal, né? Porque é um processo, nesse caso, que ele tinha toda a influência do processo de guarda e convivência. Então, nesse processo de guarda e convivência, nós tivemos 2 laudos positivos, né, da equipe técnica do Tribunal de Justiça, confirmando a excelente relação que o pai tinha com os filhos. E não é para menos que após a prisão desse pai, a relação desse pai com os filhos acabou. O objetivo, ela conseguiu atingir o objetivo, que foi minar a relação desse pai com os filhos, né? A gente conseguiu juntar muitas provas, porque ela era uma pessoa que postava stories também, com muitas indiretas. Ela errou em muitas coisas graves, né? Então, ela deturpou o texto de um e-mail que, por acaso, eu tinha. Essa é outra dica, né? Então, todos os e-mails que ele trocava com ela antes, eles eram encaminhados para mim. Então, quando ele foi preso, eu tinha todo o material de conversa. E original, né? Então, isso foi muito importante para a equipe criminal, né? Na segunda prisão,
ele foi preso por questões do sistema judiciário. Ele estava em um supermercado fazendo compras porque os filhos iam para a casa dele naquele dia. E aí ele ia buscar os filhos no final da tarde. E aí o sistema de monitoramento, porque ele estava com uma tornozeleira, porque da primeira vez da prisão ele saiu com a tornozeleira. E aí ele só poderia se aproximar. Não, só poderia ficar até tanto de distância. E o sistema de monitoramento modificou a forma de aviso. Então, antes, eles não avisavam, por exemplo, ele tem que ficar a 400 metros de distância. Se ele estivesse próximo a esses 400 metros, antigamente não apitava no bipzinho da vítima. E aí ele passou a acender ali o bip, começava a apitar, falando que ele poderia vir a descumprir. O texto era esse, poderia vir a descumprir. Não estava descumprindo. E ela aproveitou isso e chamou a patrulha. E ela aproveitou na denúncia dela lá no processo, ela acrescenta fatos que depois o próprio batalhão diz que não aconteceu. Que ela diz que tinha um carro na esquina, que ele estava dentro desse carro, né? E quando a gente questiona se ele estava dentro do carro, tinha um batalhão da polícia, por que ele não foi preso em flagrante? Uhum. Ele foi preso numa segunda-feira, na casa dele. E aí, qual é o desdobramento disso? Ele perdeu o emprego. Ele ficou muito deprimido, ele é outra pessoa. Ele perdeu a relação com um dos filhos, o outro filho ainda tem uma boa relação com ele, mas o outro filho... Imagina a cabeça dessa criança. Sim. Pô, meu pai foi preso 2 vezes, alguma coisa ele fez. Uhum. E nada é conversado, né? Eu entendo assim que muitas coisas as crianças e os adolescentes, eles podem ser poupados. Mas, se tratando de um litígio, alguma coisa, a gente tem que dar um contorno. Sim. Porque a gente não pode fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa conversar. E eu vejo muito isso, que as crianças e os adolescentes, eles estão percebendo que há uma briga, mas eles não conseguem entender, porque não é falado. É sobre ele e não é falado para ele. Exatamente. E no processo, né, eu peço a anulação da sentença, porque a sentença foi feita após essa medida protetiva que levou à prisão, e eu peço uma reavaliação pela equipe técnica, pela questão da alienação parental. E o Tribunal de Justiça não aceitou, então eu estou em sede de apelação, requerendo a anulação da sentença, porque a gente ainda estava com o processo de instrução em andamento, e o juiz não aceitou porque os relatórios feitos 3 anos antes, 2 ou 3 anos antes, para ele era o suficiente, sendo que depois disso nós tivemos 2 prisões. Uhum. Né? Então, com certeza, essas crianças já estavam totalmente contaminadas com essa informação. Sim, então, e nós somos sujeitos dinâmicos, né? Nós não somos estáticos. Então, não é porque aconteceu há 2 anos que estava tudo ok, que hoje vai continuar ok. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não é isso? As relações, você nunca sabe o que pode vir a acontecer, né? A gente viu nesse documentário, né? Uhum. Da morte inventada, os filhos, depoimento, a maioria dos filhos, né? Não lutou por mim, não foi atrás de mim. Mas aí a gente trabalha numa outra realidade de pessoas que vivem com medo o tempo todo, porque você já pensou você perder a sua liberdade? Eu acho que a maioria dessas pessoas que sofrem, que são vítimas de denúncia falsa, seja homem, seja mulher, seja avô, né? Que a gente tem muitos avós também que são vítimas dessas denúncias falsas, o quanto eles vivem com medo o tempo todo. É um medo de qualquer coisa. E aí esse medo é tão grande que você se afasta. Você se afasta porque você acha que você está fazendo bem. E aí, aquela criança, aquele adolescente, se torna um adulto e fala, não, fulano me abandonou, ele tinha que ter lutado por mim. Mas os 2 lados da história, eles têm pesos tão diferentes, né, Bianca? Sim, sim. E essa criança e esse adolescente ficam ali naquele meio como devedor, né? Ele está sempre devendo, a conta nunca fecha. Nunca fecha.
muitas das vezes se sentindo culpado de existir e causar toda aquela situação ali para aquele genitor, para aquela genitora, é bem pesado. Sim, e se a gente não cuida, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele vai reproduzir na família que ele vai construir essa dinâmica, porque é o que ele sabe, é o que ele aprendeu. Então, assim, eu acho que também a grande tarefa é essa, é a gente propor, né, para esses pequenos e gigantes, né, porque passaram por tantas coisas, um espaço de escuta, né, de poder ressignificar, de poder falar sobre isso, porque a maioria das vezes eles não conseguem falar. Verdade. E de um lugar de escuta, de acolhimento. Eu costumo falar isso muito no meu atendimento no escritório, né? Quando a gente tem casos de alienação parental, que você vê, principalmente quando está no início, né? E às vezes tem condutas que são bélicas, ou tem questões que discutem, que a gente entende que a pessoa que está envolvida ali, ela está tão envolvida que tudo ela leva a ferro e fogo. Mas aí a gente vai justamente conversando sobre isso, sobre o seu comportamento de agora vai influenciar quem o seu filho vai ser lá na frente. Que modelo de vida que ele vai ter. Né? Como vai ser essa vida? Isso vai influenciar justamente o que você falou. Né? A pessoa como dentro de um casamento, como pai. O parceiro como que ele mãe. vai escolher. Né? Exatamente. Muitas das vezes a gente acha que não tem essa influência, né? E ela é total, ela é direta ali. Ela pode não ser na hora, você pode não enxergar na hora, mas ela vem lá na frente, muito forte, muito intensa na vida desses filhos, que, como você mesmo falou, repete, ou, né, às vezes, não consegue viver plenamente a própria vida, não consegue ser... a gente fala muito hoje em dia, né, de você ser funcional, né? Essa palavra está muito na moda hoje em dia, de ser funcional, e eu ligo muito ela à plenitude, de você conseguir realmente exercer o seu papel de adulto profissional, seja ou dentro de uma relação de amizade, de uma relação dentro do trabalho, uma relação familiar, né, enquanto filho, enquanto marido, esposa, né, pai, então assim, pai, mãe, enfim. Então, eu acho que vai influenciar todas essas relações. E isso é muito importante, né? Por isso que a comunicação. E aí você falou lá atrás o plano de parentalidade. Eu cada vez mais tenho gostado de trabalhar com plano de parentalidade. Seja em processos que a gente faz consensual, que é mais fácil, seja os litigiosos. Porque aí quando você chega com uma peça de defesa ou uma inicial, que ela já traz, além dos planos de convivência, um plano de parentalidade em que você prevê as condutas, que vão ser condutas com frases simples, né? Que pode parecer óbvio, mas para o casal que está adoecido, não é óbvio. Exatamente. Às vezes não é óbvio você falar que você não pode xingar o outro. Não, às vezes a pessoa está tão acostumada, porque isso já veio do casamento, ou veio no processo do divórcio, né? Às vezes não é óbvio você explicar. Vamos colocar a figura da mulher, né? Que ela não pode chamar a madrasta de bruxa. Porque aquela criança vai entender que, já que a figura da madrasta já é negativa, né? Essa criança ela já vai ter, por experiência natural, às vezes, essa sensação de, peraí, tem uma pessoa querendo ficar no lugar da minha mãe. Isso já vai acontecer normalmente, né, Bianca? Isso já tem, né? Às vezes pode ser mais natural, dependendo de como é aquele divórcio. Mas quando é recente, normalmente tem esse apego, né? Não, meu papai tá com outra pessoa, ou minha mamãe tá com outro papai, né? Isso tem muito. Sim. E aí você não precisa inserir essa figura da bruxa, né? Ou do tio mal, enfim, nessa relação. Eu costumo falar assim, quando a gente está lá na sala, no atendimento, eu costumo falar que, olha que interessante, você ter uma madrasta, um padrasto, uma outra família, né, pro seu filho.
e que o seu filho vai conviver quinzenalmente, enfim, de acordo com o formato que foi estipulado. Você vai ter também um tempo para você. Você não vai ser só pai e mãe o tempo inteiro. Você precisa ser você também, né? Você precisa ir ao cinema, você precisa sair, namorar. E você, assim, ficando com esse filho full time, restringindo, né, essa paternidade lá do outro lado, ou a maternidade, enfim, você não tem o tempo para você. Então, eu costumo conversar muito sobre isso e as pessoas, assim, ficam surpresas. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Mas Sim. é isso, você continuar a sua vida também. Tem muitas das vezes a alienação parental eu vejo em comportamentos de pessoas que elas não conseguem enxergar a vida dela sem aquela criança, sem a casa cheia, né? Então a vida dela tá tão voltada para a maternidade que ela não consegue. Então o trabalho do advogado também, não só do psicólogo que vai trabalhar muito mais profundamente isso, mas do advogado também educar sobre isso, sobre falar, olha, você precisa de terapia. Porque, vamos pensar assim, você só funciona a partir daquele filho. Então você não tem um outro funcionamento fora. Eu não estou dizendo que a maternidade, a paternidade não seja o seu top one. Pode ser. Mas você precisa de uma rede, de outras coisas para constituir você, né? Eu costumo dizer que às vezes você precisa de um combo completo ali. Você precisa do seu terapeuta, né? Além do terapeuta da criança, né? Porque a criança também precisa nesse processo do divórcio. E você precisa de um advogado que realmente saiba cuidar de processos familiares. Seja ele quem for, mesmo que seja seu indicado, ou seja de confiança, mas ele precisa saber sobre processos de família. Assim como o terapeuta também, ele precisa ter essa especialidade. Eu faço muito a analogia à medicina, né? Quando você tem um problema dermatológico, você não vai procurar um ortopedista. Você vai procurar um dermatologista, né? Então, da mesma maneira, os profissionais, psicólogos, advogados, eles também precisam ser especializados nessa área, os que sabem trabalhar nessa área, para que eles possam realmente ter um olhar, né? Então, hoje eu recebi uma mensagem, né, desse cliente que eu falei, né, que a genitora está ameaçando pedir as medidas protetivas, né? E a avó paterna veio mandar mensagem para mim também, dizendo que está muito preocupada com toda essa situação. E no relato deles, eu vejo que todos estão muito tensos. Inclusive essa genitora, que não é minha cliente, não é quem eu vou defender, mas eu também preciso, enquanto profissional, saber que ela, enquanto mãe, acabou de vir do hospital, né, nesse final de semana com um filho pequeno, que ficou internado, que estava em estado grave, e provavelmente ela não deve estar bem. Né? Uma criança de poucos meses, então a gente tem a questão do puerpério, no meio disso tudo teve um divórcio, no meio disso tudo muitas questões aconteceram, então tanto o meu cliente, quanto a mãe do meu cliente, quanto os outros personagens dessa relação, eles precisam ter muito cuidado, porque nesse momento, qualquer coisinha que se fale, pode ser algo que vá fazer com determinante para um litígio, que vai ser muito mais difícil. É muito tênue, né? É muito tênue. Às vezes, uma coisinha que você diz vai magoar aquilo para sempre e a pessoa não vai conseguir esquecer durante um tempo. Porque nesse momento, o que as pessoas não fazem é procurar ajuda terapêutica. E ela é muito necessária para essa transição de divórcio, separação, né? E nesse caso, a gente nem tem discussões de bens, né? Ela é bem mais tranquila, por incrível que pareça, mas é mais essa questão da conversa, a comunicação entre as partes. Essa é a parte mais difícil ali que tem entre eles, e a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente também se contamina com o que o cliente traz, né? Porque ele está ali trazendo todas as angústias para você, e você precisa filtrar
o que de fato ele realmente precisa se precaver. Então, nesse caso, se ela está trazendo questões de medida protetiva, ele precisa se precaver para não ser daqui a pouco denunciado por alguma ameaça, né, alguma questão. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa ter um olhar, né, que ela também é uma mulher que está com uma criança de que poucos... ficou internada junto com que o ficou filho. internada, que também está sensibilizada, né? Isso é muito importante. Eu acho que é isso, assim, eu acho que o pilar é esse, né? Um diálogo funcional, uma comunicação não violenta, você podendo se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que vai minimizar e vai restaurar também muitas relações, né? Ressignificar. E é isso. É isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.